espero que você tenha gostado dessa matéria, porque para mim é uma matéria que eu me identifico demais. O fato de já ter viajado, né, ter cumprido algumas missões e, e alguns desafios, né, ter se levantado, enfim. Antes da gente começar a nossa, a nossa a continuidade, né, desse assunto, quero dizer para você que quando a gente viaja, é interessante, né, que normalmente os alimentos que a gente menos gosta, ou às vezes alguma coisa que a gente não é muito acostumado, né, acontecem justamente para vir provar a nossa fé, né, provar nosso espírito de gratidão, porque é interessante você ter, como a gente já falou em algumas aulas aqui, né, esse espírito de gratidão com todas as coisas, sabe, que estão ali, são colocadas para você, né, a gente ser grato pelas mínimas coisas mesmo. Por que eu estou falando isso, né? Porque já contei aqui a história das moscas, né, e dos insetos, que foi um problema já enfrentado em uma viagem. E eu, como pessoa, tenho o costume, né, eu acredito que alguns vão se identificar, de tomar banho de água morna, né? Isso é um costume que eu mesmo tenho. Para mim, eu sou muito friento e tomar banho de água gelada é um desafio. E eu lembro que nas minhas primeiras missões eu não era muito acostumado e demorava um pouquinho, sabe, para eu tomar banho. Primeiro ia um braço, depois outro. Eu comecei com o tempo para pegar as técnicas, sabe? E a pôr em prática isso. E para mim a minha maior dificuldade era tomar banho de manhã, mas eu tomava, né, para ficar todo limpinho, cheirosinho, para ali para fazer a missão, né? Deus me livre, gente. Tem que se higienizar, é uma coisa também importantíssima para o missionário, né? Ele cuidar da sua higiene pessoal. Não é nada que está aqui ainda dentro da apostila ou aqui nos pontos, mas é interessante, principalmente se alguém se disponibilizar, alguém da igreja se disponibilizar para lavar suas roupas, por favor, não cometa um erro que eu cometi, que é você entregar lá no meio do bolo de roupa suas cuecas. Não faça isso, sabe? Eu acabei me passando mesmo e acabou meio que gerando alguns conflitos, mas no fim de tudo eu pedi perdão para a irmã entendeu, né, que eu não fiz aquilo por mal. E, enfim, mas ela ficou bem constrangida mesmo, porque no meio do meu bolo de roupa lá eu tinha deixado passar uma cueca, né? Então, é interessante você manter a sua higiene pessoal, passar desodorante, escovar os dentes após as refeições, se possível, você ter uma bolsa menor ali, que você consiga transportar essa sua necessaire, né, para que você utilize, principalmente lencinho umedecido. É bem prático o uso de lenço umedecido para você se higienizar, tanto é, as suas axilas, né, quanto as suas partes íntimas, né, quando você precisar fazer o número um, número 2, enfim. São dicas preciosas porque lencinho umedecido é um segredo muito bom para qualquer missionário. Você andar cheiroso é também fundamental porque a gente está para desfazer as obras do diabo, né, meu irmão? A gente sabe que Deus não anda fedendo por aí. Coisa fedorenta e suja, a gente sabe que vem do diabo. Então, a gente tem que desfazer as obras do diabo, amém? Não, e fazer, construir as obras de Deus. Eu tenho certeza que o nosso Jesus, ele é cheiroso, a própria palavra fala, né? A rosa de Saron. Ele é comparado aí com a rosa de Saron. Então, uma rosa eu acredito que seja cheirosa, né? Então é fundamental que você ande assim com esses cuidados também, certo? Isso serve até para a sua saúde, certo? E é isso. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui com os nossos pontos. A gente estava falando a respeito do ministério profético e da questão das ministrações, né? Quando você é convidado para ministrar. Continuando, né, dentro dessa linha de raciocínio, vai ter lugares que na primeira vista vai vir um tema para você. Só que na segunda vez você vai continuar de onde você parou dentro desse tema, sabe? Isso pode acontecer. É interessante também o itinerante não só entrar em contato
quando ele precisar de alguma coisa, sabe? É importante você valorizar as conexões. Eu gosto de falar sobre isso por quê? Porque em todo tempo é bom a gente se manter amigo, né? E igual o próprio provérbio fala, né? O provérbio fala que em todo tempo tem seu amigo, mas na adversidade se torna um irmão, entende? Então, se a gente mantém, valoriza ali as conexões durante todo o tempo, eu creio, sabe, que na adversidade pessoas elas vão poder nos ajudar, sabe? Mas não, a gente não vai estar mantendo aqueles contatos por interesse, você entende o que eu quero dizer, né? Mas na verdade é só valorizando mesmo, sabe? Entrando em contato, perguntando como é que tá, né, e tal. Até você pode também ser um canal de ajuda para essa pessoa, né? Então é muito importante você valorizar as conexões, sabe? Você ligar para saber se o pastor está bem, se a família dele está bem. Itinerante que só entra em contato quando quer alguma coisa, isso é ruim, sabe? Isso passa uma imagem ruim e isso acaba sendo uma atitude ruim também, demonstrando, né, que você está meio que tendo um contato por interesse mesmo. Isso é muito ruim. Lembre-se que não é um negócio, sabe? Entre você e a organização que te contrata, a gente faz parte do mesmo reino, sabe? Que seja uma amizade, um bom relacionamento, sabe? É importante entender também as personalidades e entender que também que o maior propósito de Deus é o que está no coração dele seja alcançado, certo? No próprio coração de Deus, aquilo que está no próprio coração de Deus precisa ser alcançado, sabe? E vai acontecer de Deus te mandar em uma viagem internacional também, ou nacional, só para ter uma conversa de mesa com pessoas, sabe? Talvez até no lugar onde você vai pregar, não seja aquela experiência, sabe? Mas naquela conversa específica o Senhor vai mudar alguma coisa, sabe? Girar alguma chave na vida daqueles líderes, daqueles pastores. Um outro conselho também é você ouvir mais e falar menos, sabe? Pergunte mais, porque quando você pergunta, você está demonstrando interesse naquilo que a pessoa está falando. Mas não é qualquer pergunta, sabe? É uma pergunta realmente que mostra que você está ouvindo mesmo o que a pessoa está dizendo, sabe? Perguntar, pastor, como é que funciona esse tipo de coisa? Como foi a história da igreja, dessa igreja que você hoje está pastoreando? Perguntar te faz clarear mais a respeito da cultura da igreja, a respeito daqueles líderes, até das suas próprias responsabilidades, ou até onde você tem que chegar também, né? A igreja local, às vezes, só quer ministros, sabe, topados e experientes. Com isso, acaba vindo um pensamento limitante de como, mas eu não tenho dinheiro para convidar, né? Então, às vezes, agora eu estou falando da perspectiva da igreja local, né? Tem igrejas locais que põem esse fator limitante, só de querer ministros que são experientes, topados, né? Enfim, topados que eu digo, né? Top de linha, mas convide aqueles que não têm tanta experiência assim, que estão começando agora, isso também é bom, claro, né? Seguindo todos aqueles requisitos, aqueles cuidados que já foram falados aqui, né? E até a pergunta, né? Como é que os jovens vão crescer se não tem oportunidade? Então é importante também gerar essas oportunidades, né? Convidar esses novatos. Infelizmente, as pessoas mais solitárias são pastores mesmo. Então, por isso que é importante para o itinerante entender isso, sabe? Que ele está lá para poder fazer também companhia a esses líderes, sabe? A ser esse ouvido acolhedor, sabe? Essa pessoa acolhedora. Não ouça suas pessoas também como uma polícia de doutrina. É um conselho que eu tenho para dar para você. E suporte algumas coisas até para você manter a unidade mesmo, sabe? Não fique entrando em embates doutrinários, nem nada disso. Mantenha a paz, igual a palavra fala, né? A gente mantém a paz com todos. O importante é você manter isso, né? E gerar uma amizade sem interesse mesmo, sabe? Próximo ponto aí é o quinto. É você respeitar o cronograma e o tempo para o culto. Às vezes, depois de uma certa hora, fica complicado para o povo voltar para casa, sabe? Então é importante, antes de tudo, você perguntar para o pastor, sabe? Pastor, quantas vezes eu vou ministrar? Quanto tempo de ministração? Vai ter outras programações nesse dia? Que eu vou pregar antes, durante a ministração?
sabe? É bom você perguntar também, caso você seja intérprete, ali para aquela para o coordenador ali da equipe, né, o líder, quanto tempo mais ou menos vai ser ali, né? Qual é o cronograma? Eles normalmente falam, mas é bom você estar atento a isso, certo? Até para dar um sinal para, de repente, esse americano que você está interpretando, né? Para dizer a respeito do tempo, né? E tal, para que isso seja respeitado. Às vezes, numa manhã, você pega, por exemplo, 3 escolas, né, quando você está fazendo missão, e aí você tem que respeitar o tempo e tal. Às vezes vai acontecer de passar da hora, vai, mas se passar e o coordenador que estiver lá da equipe, né, perceber que está passando e que está fluindo algo ali, que não tem como ser interrompido, aí tudo bem. Você pode romper com esse protocolo, né, digamos assim. Mas é importante sempre perguntar o pastor para que isso seja, você busque respeitar isso, entendeu? Não é uma caixinha, mas é importante você respeitar. É bom perguntar isso até antes de viajar, sabe? Para você poder separar as suas peças de roupa. Quando você sabe do cronograma e sabe quantos dias você vai estar lá, você separa bem as suas peças de roupa assim. E você não vai levar nem a mais, você não vai levar o guarda-roupa inteiro, e nem a menos também, para não ficar lavando, enfim, tendo problema de lavar. Então é interessante. E o que, que eu faço, né? Quando eu estou preparando as minhas roupas? Agora vem até as dicas de preparação de mala. Eu costumo levar roupas, né? Quando são roupas para usar durante missões nas escolas, roupas mais como é que eu posso explicar? Esporte, estilo esporte. Eu não gosto de roupa colada, eu não acho interessante, isso pode até distrair algumas pessoas, sabe? Você andar com roupa colada demais, nem folgada demais também. Tem aquela roupa na medida, entende? É uma roupa que não fique desenhando demais o seu corpo, mostrando demais, no caso dos homens, né? O seu corpo, detalhes do seu corpo, enfim. Então é importante você estar tendo esse cuidado para não usar esse tipo de roupa, né? Nem aquelas calças arrochadas demais, enfim. Mas isso a gente vai ver na aula de etiqueta, com mais detalhes, certo? Porque isso também faz parte de etiqueta. Que mais que eu costumo me preparar em relação à questão da mala, né? Eu tenho para mim que, como eu tenho, né, assim, a questão do nariz às vezes sensível, em algumas ocasiões eu levo meu próprio travesseiro de para usar, né, durante a viagem. Eu uso ele também para dormir no hotel. Eu não uso travesseiro de hotel não, pano de lá, nem nada. Às vezes eu posso estranhar, o nariz pode estranhar e eu começar a espirrar demais, então eu uso o meu mesmo. Outra coisa também importante eu levo sacolas para dividir, né? Uma sacola para meia, uma sacola para as partes íntimas, né? As peças íntimas, perdão. Uma sacola para as peças íntimas e uma sacola bem grande mesmo para roupa suja, né? Para não misturar roupa suja com roupa limpa. Então eu costumo fazer isso. Eu também coloco aqueles saquinhos para colocar o meu sapato dentro, não deixo meu sapato solto lá, né? E nem coloco ele num saco plástico. Coloco nesses saquinhos porque esses saquinhos eles têm uma permeabilidade melhor, sabe? Que se eu acabar de usar aquele sapato, eu vou e coloco ele dentro do saco abafado, pode gerar alguma coisa, algum mau cheiro, alguma coisa assim. Então tem que ser um saquinho que tem essa permeabilidade, aqueles de paninho, específico para sapato mesmo. Então eu costumo usar eles. Enfim, essas são pequenas dicas mesmo, que eu creio que pode ajudar você em relação à preparação da sua mala, certo? E o cronograma é fundamental para você poder saber quantas peças de roupa para cada dia você vai levar, ok? Então é fundamental você saber disso. Uma vez o pastor Simon Potter, que é o professor dessa matéria na escola de ministros, ele recebeu uma orientação de alguém: pastor, gravata aqui no Brasil é na altura do cinto. É porque na Europa é diferente. Então, se ele tivesse perguntado, né, ele saberia, teria o conhecimento de que a gravata no Brasil é na altura do cinto. Então, só um exemplo para você saber
quanto é importante, né, você perguntar. Uma vez ele também pregou num evento, e ele pregou demais nesse dia. Depois dessa ministração, uma família estava toda lá para a apresentação de uma criança. Até durante a mensagem, né, o Simon percebeu que estava chovendo no molhado. Então, você vê que é um exemplo prático aqui também, mas se ele tivesse perguntado, isso não teria acontecido, né? Muitas das vezes acontece do ministro passar da hora mesmo e perceber que o mover do Espírito está acontecendo. Então, como é que você administra isso, né? Você solta, né? Eu já estou quase encerrando, você pode soltar isso, né, enquanto você estiver ministrando. Aí você olhando, né, para a sinalização do pastor, e você olha para ele, dá aquela olhada, né? Se ele disser pode fluir, aí, enfim, perceba, né, essas sinalizações que venham da parte dele. Tem itinerante que acaba passando muito do tempo e vendendo coisas, montando praticamente uma banca de supermercado ali, de mercadinho, de mercearia no púlpito. Tenha cuidado com isso, sabe? Então é interessante você agir mesmo em fé. Você pode falar, inclusive, né, do que você tem, dos seus produtos e tal, mas não tomar muito tempo disso, entende? E nem usar disso como algo primordial para todo mundo ser, entre aspas, abençoado com a sua unção ou com a sua mensagem. Não faça isso não, porque a gente tem que agir em fé, né? E crer que Deus é o nosso provedor. A gente vai falar durante o momento, mas o mais importante é pregar a palavra e alcançar e permitir que Deus alcance esse povo através dessa palavra. Tem itinerantes que a ministração foi boa, mas o ministro quebra todos os protocolos da igreja. E aí tem aqui um destaque, né? Um ministro bom e ungido, mas que pregou tanto que o povo ficou cansado. E aí acaba não recebendo mais convites para esse lugar. Outro ponto aqui é você perguntar ao pastor se a igreja precisa de algo específico. Pergunte mesmo que tenha sido dado uma liberdade para você. Por exemplo, se o tema às vezes tem igrejas que acreditam muito, que é de uma forma e a sua é de outra, sabe? Identifique o que o pastor ensina em comum com a sua crença para você ministrar naquela linha, sabe? Não fique pegando nesses temas polêmicos ou que causam esse tipo de divisão, não. Outra coisa é você vigiar sobre o campo minado. O que é isso? Tem a ver com esse ponto anterior que eu falei. É você evitar controvérsias, sabe? É você evitar de fato o campo minado. Dê uma abertura para o pastor te corrigir, até mesmo no meio da ministração. Mude sua mensagem se necessário. É sempre bom você ter mensagens chaves que tocam em qualquer lugar, que eu chamo, né, de mensagens diplomáticas. Então, mensagens sobre fé, sobre o amor de Deus, sobre a cruz e o arrependimento e a ressurreição de Cristo, sabe? Essas mensagens assim, elas são bem aceitas, normalmente, né, bem aceitas em todo o meio que você vai. Comunicação clara e aberta também é importante você ter entre você e os líderes locais, você e a equipe de missionários que está ali junto com você, certo? Você entender que quem te trouxe até lá é que de fato são os responsáveis por você, sabe? Então é importante você ter essa comunicação clara e aberta. Talvez o pastor está esperando só você e mais alguém. E aí você chega com uma comitiva de 10 pessoas. Não é para ser assim. Sabe, se você for fazer uma viagem, né, de repente, não por uma organização, mas como missionário itinerante, né? Claro que é autorizado pela sua igreja local, e você for cumprir isso, que você esclareça mesmo quem é que está indo com você e tal, para você não estar chegando lá com um bocado de gente e dando trabalho para os líderes locais, sabe? Comunique isso com antecedência ao pastor que te convida. Outro ponto também importante aqui é você não querer mandar mesmo na igreja local, sabe? Não também querer mandar ali no time de missionários local. Claro que tem que ser tudo ali debaixo da concordância. A própria palavra fala, né? Andarão dois juntos se não houver acordo. Então é importante você estar ali em acordo com aquelas pessoas, certo?
E às vezes você vai até se esticar um pouquinho, sabe? Vai ter dias talvez que você vai estar cansado, vai ser um dia à noite, talvez vai ser necessário que você esteja ali auxiliando alguém porque precisou ir para o hospital ou precisou de ajuda ali em relação a algum problema que está tendo no quarto, né? O ar-condicionado não está funcionando e o americano vai ali te procurar porque sabe que você é uma pessoa do bem, uma pessoa prestativa, então, é, sabe, não fique passando a vez. Se estique, você só está ali naqueles dias, então dê o seu melhor, sabe? Então, se disponibilize mesmo e preste essa ajuda. Lembre-se que a gente está lá para poder lavar os pés, primeiramente, né, do nosso time que está com a gente, das pessoas que estão ali ao nosso redor no nosso time e também da igreja local. Outro ponto também é seja autêntico. É importante você saber sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas querem imitar outras, sabe? O jeito de pregar do outro, o jeito de interpretar do outro. E você acaba se perdendo aí, sabe? A gente sabe que como intérprete, né, a gente tem que captar um pouco das habilidades, né, do jeito de falar do americano que está ali com a gente, mas a gente não tem que ser igual, né, literalmente a essa pessoa, né? A gente só está ali interpretando. Né? A gente vai mimetizar, sim, mas não vamos deixar a nossa personalidade de lado também. Mas isso, às vezes as pessoas usam isso também como um ponto para poder não andar às vezes em coragem, sabe? Então, seja corajoso. Talvez você que tenha, né, uma personalidade mais tímida, mais retraída, se você percebe que o americano é mais, né, agitado e tal, você pode conversar com o seu coordenador, o seu líder, se é possível colocar um outro intérprete, mas se não houver ninguém, se jogue, sabe? Você está ali para poder cumprir esse tipo de trabalho. E quantas coisas, né, num trabalho até às vezes para uma empresa que a gente chama, né, uma empresa do mundo, uma empresa comum, a gente faz, né, mesmo sendo tímido, às vezes mesmo sendo um pouco retraído, a gente cumpre aquela responsabilidade porque sabe que o nosso salário vai chegar no final do mês. Então, por que não cumprir isso também para o reino de Deus, né, para alcançar vidas, sabe? Então, se joga, sabe? Perca esse tipo de quebra esse protocolo em você e é isso. E você vai ver o quanto de coisa, né, na sua vida que vai destravar também, quando você se permite ser esticado, sabe? Mas você não vai deixar de ser você, é claro, mas também você vai ir além de você, sabe? Porque você quer alcançar vidas. Às vezes você vai, por exemplo, para uma cruzada de crianças, né? Aqui essa imagem aqui é uma criança, né, que está segurando essa frase aqui, be yourself, seja você. E não foi de propósito mesmo, né? Que isso aqui está aqui agora porque na cruzada de crianças é onde você é mais, assim, sai muito, né, dessa caixinha, dessa questão do você comum e tal. E você acaba sendo você, só que você é criança, entende? Você volta realmente para aqueles dias. E aí você coloca, você se fantasia, você pula, você dança. E é legal você participar disso, sabe? Não deixar que essa desculpa, né, de que você tem uma personalidade mais fechada, mais retraída, te roube esses momentos tão preciosos de você, né, poder entregar alegria para crianças, para outras pessoas, pregar a palavra de uma forma mais intensa, mais fervorosa, entende? Então, ouse, ouse. Essa é a minha recomendação final aqui. E eu espero que você tenha gostado desse tipo de matéria, porque foi uma matéria que impactou muito a minha vida, o Ministério Itinerante, até pelo fato de eu já ter provado, né, dessas experiências e algumas delas, né, eu inclusive contei aqui para você. E qualquer dúvida, qualquer acréscimo que você tenha para dar, algum comentário, pode me procurar nas redes sociais para a gente poder conversar, certo? E é isso, eu espero que você tenha gostado e eu te desejo uma ótima semana e um grande abraço. Tudo de bom.